Vai ficar do seu lado. Pode ir? Claro. Só pode. Também. Então vamos nós? Vamos nós, heróis. De hoje não foi. O de hoje deu ruim, que é o tema da live de hoje, deu ruim, mas deu bom, porque a gente está reunido aqui. Então a gente vai começar mais uma vez pedindo aí a presença dos anjos, pedindo que o Senhor mande os anjos sobre a nossa vida, que Ele venha, que as asas dos anjos sejam estendidas ao redor desse lugar, criando um ambiente, uma atmosfera santa, para que a gente possa experimentar a graça de Deus nessa noite. Eu peço que você também feche seus olhos aí agora um pouquinho e só mentalize lá a sua casa. Imagina a sua casa, os anjos estendendo as asas ao redor da sua casa, criando um escudo de proteção. Você em paz, seus familiares em paz, a sua casa protegida por esses amigos, por esses guerreiros que o céu te deu de presente. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos nos ensinar a te louvar e glorificar. Primeiro texto bíblico de hoje, para a gente começar já a entrar nesse clima, é: o Senhor renova minhas forças e me guia pelos caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Eu não sei se você está precisando de força, se você está precisando de um GPS novo aí para ir pelos caminhos certos. Eu não sei aonde você está nesse momento na sua vida, mas se você precisa de força, o Senhor tem para te dar hoje. Se você precisa de um guia, o Senhor vai ser o seu guia a partir de hoje. Basta que você aceite. A gente vem conversando nesses tempos aí sobre essa dinâmica de aceitar essa condução de Deus, aceitar esse toque de Deus na nossa vida, nos guiando para o lugar certo. Mas não adianta Ele tocar e eu ir para o lado errado. Não adianta Ele me dizer, Ele falar comigo de forma muito clara e eu não fazer o que Ele está me pedindo. É no mínimo você ser incoerente. A gente precisa mergulhar numa vida coerente, alinhar a nossa vida com aquilo que a gente está colocando em oração. Então, o Senhor vai renovar as tuas forças e vai te guiar pelos caminhos certos. Porque essa é uma promessa dele para nós. Não é ninguém que está falando, não sou eu que estou falando, né? Ele nos prometeu
Então a gente precisa acreditar. E o que mais que eu preciso? Acreditar. E o que mais que eu preciso? Aceitar. Ponto. Aceitar que Ele me fortalece e que Ele me guia. E a partir daí entrar nessa dinâmica de pedir a Ele: Senhor, meu coração está aberto, meu coração está aqui, disponível, para que o Senhor venha e faça. Para que o Senhor venha e toque. Para que o Senhor me conduza, me dirija. Acerte aí os meus passos. Aí é você e Ele. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Essa música diz assim: tudo já está preparado aqui e que o nosso coração está aberto para receber a Deus. Será? Eu não sei. A gente tem alguns desafios durante essa semana e aí às vezes esses desafios acabam preocupando tanto a nossa cabeça que a gente não permite que Deus entre. A gente coloca os problemas na frente de Deus e tem aquela frasezinha clichê, né? Não mostra a Deus o tamanho dos seus problemas, né? Mas mostra para os teus problemas o tamanho do teu Deus. Em quem que você confia? Nos teus problemas ou em Deus? Quando a gente depositar a nossa confiança nele, quando o nosso coração se abrir para Ele, as coisas vão começar a ser diferentes. Porque a palavra também diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, mesmo que eu esteja enfiado num baita de um problema, não terei medo de nada. Opa, tem problema na vida de vocês? Na minha tem. Com certeza todo mundo tem problema. Mas ainda que você ande por um vale escuro, cheio de problema, você esteja vivendo um problemaço, esteja tudo escuro, a escuridão tomou conta da tua vida, você não precisa ter medo. Aí continua: pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Eu vou ter medo do quê? Se eu confio num Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus que cura, que liberta, que restaura, que ressuscita, que faz todo tipo de coisa para os seus filhos,
Nós somos filhos de Deus. Por que eu vou ter medo de alguma coisa? Por que eu vou perder tempo esquentando a minha cabeça se eu tenho o meu Pai do céu que me protege e me dirige? Agora, óbvio, se eu não aceito, o que a gente falou antes, se eu não aceito essa direção, essa condução de Deus na minha vida, eu vou caminhar no vale escuro eternamente. Eu vou ficar ali de problema, vivendo de problema em problema, ao invés de viver o convite de Deus, que é viver de graça em graça. Viver de milagre em milagre, de bênção em bênção. A escolha é nossa. A graça de Deus está disponível. Pega quem quer. Aceita quem quer. Vive essa graça quem quer. Mas você precisa, pelo menos, aceitar, querer essa graça. Porque eu confesso para você que durante muito tempo da minha vida eu não quis. Eu não queria saber de Deus. Na verdade, meu relacionamento com Deus era até, beleza, Deus, até aqui você pode ir, daqui para cá, daqui para cá quem manda sou eu. Daqui para cá, eu faço do meu jeito, porque afinal de contas, a Bíblia é um livro muito velho. A Bíblia tem que ser atualizada. O mundo evoluiu. Por isso que está essa zona que está aí agora. Por isso que está essa bagunça que está aí agora. Por isso que a gente está vivendo o que está vivendo hoje. Você olha qualquer canal de televisão que você liga aí, jorra sangue, jorra pornografia, jorra tudo de ruim. Por quê? Porque a gente se afastou do querer de Deus. A gente se afastou da vontade de Deus. Então vamos viver intensamente. Fazer tudo que me der na telha. E aí, quando eu entro no vale escuro, como a morte, eu não sei para onde ir, porque o meu coração já nem sabe mais quem é Deus. E aí você chega num ponto onde, infelizmente hoje, a gente vê um monte de gente mergulhada em depressão, um monte de gente mergulhada aí em problemas psiquiátricos, psicológicos e tudo mais, tudo que é problema, doença emocional e mental que você imagina, chegando até onde? Até as vias de fato, que atira na própria vida. Por quê? Porque não conseguiu encontrar o caminho para sair da escuridão. Porque simplesmente não fez isso aqui, ó. Olhou para cima e falou, me ajuda, Deus. A gente está tão cego pelo nosso orgulho, a gente está tão cego pelas nossas circunstâncias, pelo vale escuro que a gente está andando, que a gente esquece que se a gente olha para cima, tem um Deus que está ali com a mão estendida para ajudar a gente. Quantas vezes você pediu essa ajuda para Deus? De forma sincera, falou, me ajuda. Me ajuda. E nas pequenas coisas, Ele vai te ajudar. Quer um exemplo? A gente tinha uma reunião de trabalho hoje, e a gente estava bem angustiado com essa reunião. Porque é uma reunião que podia dar uma treta, dar um problema. E eu acordei, e quem está fazendo o G100, a gente está na semana do quê? Profetizar coisas boas na nossa vida. A gente está na semana de cuidar do que a gente fala e do que a gente imagina, e só falar e imaginar coisas boas. Eu acordei, e a tarefa da semana é acordar e fazer 3 profecias de bênção na nossa vida. Eu falei, Senhor, essa reunião hoje vai ser maravilhosa, vai ser abençoada. Vamos com a gente para a reunião? Pensa na reunião. Top. Tranquila. Fluiu. Foi muito melhor. Ainda saiu coisas que a gente ainda vai conseguir alinhar e crescer. Bom demais. Mas se eu tivesse preocupado, meu Deus, essa reunião, eu ia chegar lá nervoso, eu não sabia nem direito o que falar. Não. Deus está conduzindo, Deus vai conduzir a reunião. Tu me proteges e me diriges. A gente deixou, Ele foi lá e fez. O que você precisa que Ele faça? No pequeno da vida. Dei mole, podia ter pedido para fazer o Flamengo ganhar, né? Não pedi. Mas certeza que o Daniel pediu para ele perder. Você viu? Aí você vê que realmente o mal está por aí. Tá por aí. Derrota do Flamengo. Então, olha só. Então a gente precisa fazer isso, sabe? Ter essa confiança nesse Deus que é um Pai. E como é que foi que Jesus
quando pediram a Jesus, ensina-nos a orar, o que ele ensinou pra gente? Pai Nosso, né? Começar a chamar Deus de Pai, porque até então, como é que chamavam Deus? Yahvé, aquele que é, o eu sou. Então Jesus vem e fala assim, não, ele é um Pai. Ele é um Pai. É isso que a gente tem que fazer. Trazer essa realidade de Pai. Ó, a gente tem um papai fresco aqui, né? Que tá experimentando. Também. Eu já procurei o rapaz ao lado. Já procurou o namorado do lado do papai. Tá vendo? Esse mundo tá doido. Então, aí a gente tem que fazer o quê? Como pai, quanto você ama o filho que está na barriga da tua esposa? O que você imaginar que ele precisa, você não vai dar o seu melhor para ele ter? Agora imagina Deus. E por que é que a gente não acredita nisso? E traz isso para o mundo prático. Cadu, você que tem 2, o que você faz com os seus filhos? Tudo e mais um pouco, né? É isso. Não vou perguntar para o Anzão não, porque ele é Atlético Mineiro, ele tá não quero papo ele não. Então a gente precisa entender, trazer essa dinâmica para a nossa vida de fé. Ele é um Pai amoroso. Então a gente vai cantar essa oração maravilhosa. Vai, Lu. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou passar logo aqui para a nossa passagem. Pode pular essa próxima música aí. Pode pular, tá? Porque senão vai demorar demais. Se der, a gente toca ela no final. É uma passagem um pouco extensa. A gente vai começar hoje a falar de um personagem bíblico, um dos mais marcantes que existem na Bíblia, assim, um dos caras que é um exemplo de fé. É um exemplo do deu ruim, mas vai dar bom. É um cara que tem o olho preso, o olhar preso em Deus e uma confiança absurda naquele que criou tudo. E a gente precisa entender um pouquinho dessa história. Se for contar a história toda, vai ficar muito extenso. Então a gente vai dividir em 2 ou 3 terças-feiras. Então, se você ficar curioso hoje, você vai ter que vir nas próximas. Estratégia. Marketing. Então a gente vai falar aqui sobre um cara chamado José. Já ouviram falar de José? Não é o José da Maria, não é o José Maria, não é o José pai humano de Jesus, é o José lá do Egito. Sabe aquele que a Record fez um seriado, uma novela sobre ele? O próprio. Então eu vou começar a ler aqui um trecho, é um pouco grande o trecho. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente conversar sobre tudo que aconteceu aqui. Então, mais uma vez, eu peço que você feche os seus olhinhos. Para quê? Para abrir o seu coração, para que você vá imaginando todo esse cenário, toda essa história aqui, e aí assim você consiga captar coisas que nem eu mesmo falando, vocês iriam captar, beleza? Vamos lá. A gente falou um tempo atrás também, contextualizando um tempo atrás, de Jacó e Esaú. Vocês lembram? Quem estava aqui? Né? E Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Tal. José é um dos filhos de Jacó. Beleza? Então Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José tinha essa pegada meio dedo duro, né? Isso aqui é meio tenso. Mas ele, X9, só que ele contava só aquilo que estava de errado, para que fosse corrigido. Então não era um maluco que concordava com o que estava errado. Então hoje a gente pensa, muitas coisas a gente deixa passar de errado para ser, vamos dizer assim, politicamente correto, para não ser cancelado. Então a gente deixa de falar, né? Até porque é uma frase que às vezes hoje os sábios se calam porque os idiotas estão se ofendendo muito fácil. Então a gente vê que José não deixava o que era errado prosperar na vida dele. Isso é importante ficar claro. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. E tem um detalhe, José nasceu da mulher que Jacó amou muito. E ela não podia ter filhos, e aí quando ela gerou José, foi uma baita de alegria. Ele foi pai, ele amava José de uma maneira especial. Então amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Aqui você já pode tirar um aspecto importante. Aquele que é muito amado, aquele que recebe muito amor, também é odiado, porque os outros têm inveja do amor. Me lembrei de um amigo nosso. Que pezinho. Certa vez, José teve um sonho e o contou
a seus irmãos. E aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Mas um ponto importante para a gente falar aqui. José era um sonhador, e quem tem sonho incomoda os outros. Porque hoje muita gente perdeu a capacidade de sonhar porque está soterrado por problemas e não consegue enxergar em Deus aquele que vai te ajudar a conquistar os teus sonhos. E aí as pessoas deixaram de sonhar. Então todo aquele que sonha, o cara aponta o dedo: olha lá, está se achando, olha lá, está achando que é melhor que os outros, olha lá. Tá achando... Sempre tem isso. Tu passou por isso muito, eu sei. A gente também, né, Flor? Então, entenda. Os teus sonhos, você não pode contar para todo mundo. Aquilo que Deus colocou no teu coração é para ficar no teu coração, é entre você e Ele. Então guarde os teus sonhos, porque contar os teus sonhos para os outros pode te ajudar a destruir esses sonhos. Mas a gente vai acompanhar aqui que Deus é mais. Depois, para ficar mais legal, José sonhou outra vez. Pensa no menino que sonhava. A dona Lourdes. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Vale dizer que ele tinha 10 irmãos, né? Porque Benjamim ainda não tinha nascido. Ele tinha 10 irmãos. Então, o sol, as estrelas, seriam o rei, a rainha, e os irmãos dele iam se curvar diante dele. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse, o próprio Jacó falou: o que você quer dizer com esse sonho? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: vem cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. José respondeu: estou pronto para ir. Jacó disse: vai lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali, do vale do Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo, aí viu um homem e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já se foram daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Só para vocês terem uma ideia. Ele foi andando, né? Foi um camelo andando, sei lá, mas eram mais ou menos, a distância que diz que dá de Hebrom até Siquém, mais ou menos, até Dotã, são mais ou menos 40 quilômetros. Não é perto, assim. De carro é um pulo. Mas imagina o lombo de um camelo naquele sol rachando o coco. Então ele foi. Eu vi quando eles foram para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Olha só, eram irmãos. E nessa região aqui, o sangue, a questão de sangue, de parentesco é muito forte. Só que um sonhador, um cara que sonha e que é amado, gera tanta inveja nos outros, a ponto dos caras quererem fazer muito mal a esse menino. Quando Rubem, que era o irmão mais velho, ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que ele estava vestindo.
Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá, um dos irmãos dele, disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Vendê-lo como escravo. Afinal de contas, ele é nosso irmão e do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem, o irmão mais velho, voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu a roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto com meu filho até que eu vá encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial capitão da guarda do rei do Egito. Deu para entender a confusão que foi isso aqui? O cara era um sonhador e tinha vários irmãos que tinham raiva por ele ter sonhos. Ele era o irmão mais novo e por isso ele era, vamos dizer assim, o último na cadeia alimentar da família. Então, para ele ser o chefe de alguma coisa, todo mundo tinha que morrer para ele ser chefe. E aí ele vira e fala assim: eu vou ser chefe de vocês. No sonho dele, ele estava dizendo: vocês vão se curvar diante de mim. E aí os caras ficaram bravos, né? A ponto de querer matar o menino. Era um jovem de 17 anos. Para não matar, o que eles fizeram? Venderam o menino como um escravo. Você fala assim: o que tem de bom nessa história? A continuação. Por isso que vocês vão ter que vir na semana que vem. A continuação começa o negócio a ficar bom, mas depois dá ruim de novo. Dá ruim, mas tá bom. Dá ruim, não, aí dá ruim de novo, aí depois dá ruim de novo, dá bom de novo. Entendeu? Então, assim, é um sobe e desce. Né? Mas o que acontece aqui? Nessa primeira parte, a gente está falando do quê? De você ter sonhos, de você ser amado, e de que o mundo é um mundo que literalmente a gente tem que, infelizmente, falar um mundo mal, onde a gente não pode partilhar das nossas alegrias. E o pior é que a gente entrou numa fase da nossa vida hoje que tudo que a gente faz o quê? Posta nas redes sociais. E a gente fala dos nossos sonhos, a gente fala da nossa alegria, a gente fala daquilo que a gente está vivendo e todo mundo vê isso. E aí você acha: não são meus amigos. Como diria a Margot: aham, são, viu? Então a gente precisa pegar aquilo que é precioso. Não estou dizendo que você não deve compartilhar suas vitórias e tal, até para inspirar pessoas, sim, mas aquilo que é mais sagrado para você, guarda no teu coração, cara. Guarda no teu coração, porque as pessoas não estão afim, infelizmente, de te ver prosperar. Elas até querem que você fique bem, mas aí é aquela frasezinha: bem longe de mim. As pessoas querem que você fique bem, só que não melhor que elas. Então, se você começa a tirar o pescocinho da lama, o povo: ia lá, tá se achando, e aí toma de falar mal, toma de falar mal, toma de falar mal, toma de falar mal. A gente precisa entender que os nossos sonhos precisam ser guardados em Deus. Aí eu pergunto: qual é o teu sonho? Conta para mim não, conta para Deus. Já ia falando. Entendeu? Não é? Não é? Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Eu acho que eu sou meio abestado para isso aí, Marcelo. Então você tem que deixar de ser. Teve uma paulada agora essa semana. Pois é, mas aí então eu estou te falando. Os nossos sonhos precisam ser guardados nele. Exatamente. Óbvio, né? Quando a gente casa, você e a Margot são um. Então,
com ela tá liberado. Alguns. Tem tudo, tem uns que não dá. Pega leve. Parabéns. Parabéns, nota 0, né? Então assim, mas tem gente que, cara, é família, é não sei o que. Aqui tá a prova. Esse é o pior. Aqui, Família. tá a prova. Nem todo mundo tá comprometido com o teu sucesso, com o teu bem-estar, com você crescer. Então, não conta. Não conta. Vou fazer uma pergunta. Vocês já passaram por isso? Vocês iam viajar. Estavam numa expectativa louca pela viagem. Aí estavam todos felizes. Pô, vou viajar, vai ser massa, a viagem vai ser show. A viagem dá... Chega na hora que você vai viajar, dá ruim. Dá um problema. Já passaram por isso? Começa a dar um monte de coisa, tudo errado. Meu aniversário de 50, eu viajei com 53, porque eu era surpresa. A surpresa veio com 53. Aí. Tô te falando. Deu errado. Cara, foi uma confusão. Você viveu isso. Então assim, a gente tem que entender que não dá pra falar. Aí se você faz sua viagem, como é que foi sua viagem? Acabaram de voltar da Itália, estavam esquiando lá, chique pra caramba. Foi top. Vocês espalharam pra Deus e o mundo, vocês iam viajar? Não, não precisa. Não precisa. Né? Justo. Vai lá viver a sua viagem. Justo, né? Sabe? Aí um conselho para vocês. Mais devagar. Com o baby. Com exposição. Sabe? Eu recebi esse conselho uma vez quando o Nalu adoeceu. Que aí nas redes sociais e tal, eu ficava... Na rede social nem tanto nessa época, não era tão assim não. Mas lá no grupo de oração, na vigília e tal, a gente pedia oração e tal. E aí uma pessoa veio e falou pra mim isso. Falou, fala isso pra todo mundo não. Porque nem todo mundo tá comprometido. Nem todo mundo tá torcendo pra dar certo. Era uma mulher de oração. Ela falou assim, e tem muita gente que na verdade tá torcendo pra dar errado pra te ver, pra ver você se ferrar. Pra testar ver se sua fé é boa mesmo. Olha que louco, dentro da igreja. Percebe? E aí a gente pensa na história desse menino, 17 anos passou por isso tudo. Cara, dá vontade de sair falando tudo, mas não vou falar não. Porque a história dele, cara, ele vai sofrer pra caramba. Mas o que ele vai se tornar mostra pra gente que caminhar com Deus nunca vai deixar de dar resultado. Ele fica gigante no final. Mais gigante do que você pode imaginar. Tipo Zaqueu? O Zaqueu é uma formiga perto dele. Eu já adorei. José é o cara. Justo. Entendeu? Então assim, hoje é para deixar aquela sementinha plantada. Você é amado. Você é amado. Você é muito amado, principalmente por Deus. E muita gente não suporta ver o amor de Deus por você. Muita gente não suporta. Incomoda. Incomoda ver quando as pessoas entenderem que você está... O que você está fazendo? Estou com Deus. Sabe, no meu trabalho eu abro uma Bíblia. Eu deixo uma Bíblia em cima da minha mesa. Incomoda muita gente aquela Bíblia aberta. Entendeu? Então andar com Deus incomoda muita gente. Aí você vai deixar de andar com Deus? Não. Você vai deixar de sonhar porque as pessoas estão desejando, querendo ver seus sonhos afundar? Não. Você vai fazer o quê? Vai se agarrar com Deus e com Ele você vai permanecer. Até que a promessa se cumpra. Não foi Ele que falou aqui, ó. Vamos voltar aqui, lá para o começo. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Caminhos certos são caminhos que vão levar a um lugar bom. Correto? Como Ele mesmo prometeu. Cara, se Ele prometeu que vai dar certo, se Ele te deu um sonho, como deu para José, tu acha que Ele vai deixar de cumprir? Não. Então, seja lá qual for o sonho. É grande o sonho? Perde tempo sonhando pequeno também não, gente. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então, sonha grande. Né?
Mas Marcelo, em que momento que Deus promete as coisas? Como eu sei que, tipo, se o meu desejo É a vontade dele. é a vontade dele, sabe? Aí você fica focando e acha que a vontade dele é, no fim das contas, você... Sacou? Entendi. Pessoal, eu sempre tive um sonho de ter uma família. Eu até flertei aí com o tempo com entrar para a igreja, para virar padre, por exemplo. Mas no meu coração, eu tinha vontade de ser o quê? Pai. Entendeu? Então, assim, a gente vai sentindo a paz no caminho. A palavra de Deus fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz das suas decisões. Aquilo que vem de Deus te deixa em paz. Dá paz. E se não for pra ser, tipo, ele vai tirando, né? Ele vai dando sinal, tal, e se permanece... Como é que é o final do Pai Nosso? Quê? Como é que é o final do Pai Nosso? Amém. Você pede. Mas é o amém. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Mas livrai-nos do mal. Né? Não tem até aquele moleque. Deus é livramento. Não tem aquela do Joãozinho, que ele fala que Joãozinho, de que você tem medo? Eu tenho medo do mal, amém. Porque tem que pedir para Deus me livrar do mal, amém, né? Mas livrar-me do mal, amém. O mal, amém. Então assim, é para livrar a gente do mal. O que é ruim não é o plano dele pra gente. Para, gente! Cara, eu tô ouvindo que É que eu tenho déficit de atenção, com a chance de eu lembrar o que tá no meio. Mas você não tá errada. Tem que cantar. Não, mas você não tá errada não, tá Tem que certo. cantar tudo que não é. Você pensou melhor que todo mundo. Todo mundo foi pensando o que era e você foi no certo. No final, Errado não tá. Errado não tá. Você entende? Então assim, mas o que é? Ele quer livrar a gente do mal. Ele quer livrar a gente daquilo que é errado. Mas aí a gente entra naquela questão. Se eu começo a falar tudo para os outros, tudo, acontece que nem José. As pessoas vão querer, vão desejar o seu mal e vão acabar te ajudando, entre aspas, a ir pro buraco como ele foi. Entendeu? Então assim, o que é sagrado para você... E outra, você quer saber o que Deus tem para você? Pergunta para Ele. E aí fica atento que Ele vai te dizer. Na hora eu te respondo. Só que muitas vezes a gente não está Preparado nem preparado para ouvir, nem está ligado para ouvir. Nas respostas. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes não é aquilo que você estava querendo. Aí não é Deus. Aí você pede mais um sinal, aí Ele bota mais um sinal. Aí você fala uma coisa, Ele fala de novo. Aí você, não, mas não é possível. O Senhor fala, manda um sinal, fala. Às vezes a gente quer que Deus concorde com a gente. E Ele já deu 1000 sinais de que não é. Mas a gente insiste, porque a gente é teimoso. Porque a gente é orgulhoso, porque a gente quer fazer do jeito da gente, não do jeito dele. E aí começa a gerar o quê? Impaciência, começa a gerar irritação, começa a gerar tudo menos paz. Tudo menos paz. Eu atendi muita gente, né, lá na igreja, e a maioria das pessoas, a Lu está aqui também, ela é psicóloga, as pessoas com problema com o quê? Com relacionamento. Insistindo em relacionamento cocô, que te destrói, né? Não, mas tem que dar certo, vai mudar. Cara, Deus está te dando prova por A mais B que não é. Aí tu fica. Aí chega lá no final, se arrebenta. Ai, por que Deus? Por que Deus? Então, porque Deus fala, cara, eu botei seta, neon, mandei direct, fiz tudo pra você. E você não entendeu. O que eu podia fazer mais? Não é aquela história da veinha que estava em cima da casa? Da veinha na enchente? Teve uma enchente. Aí chegou, estava enchendo a casa. Aí chegou os vizinhos, bora, Dona Maria, vai encher. Não, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Beleza, aí começou a encher, da altura da porta. Aí passou um barquinho lá. O pessoal, bora, Dona Maria, tá enchendo, daqui a pouco não dá mais para sair. Não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco estava a Dona Maria onde? No telhado. E a água subindo. Bora, Dona Maria, o helicóptero dos bombeiros. Não, meu filho, Deus vai me salvar. A casa levou, morreu a véia, chegou lá no céu. Pô, Senhor,
Você não foi me salvar? Dona Maria, eu mandei os vizinhos, mandei não sei quem, mandei os bombeiros, de helicóptero, você não foi, o que você queria mais, Dona Maria? Deus faz isso pra gente, cara. A gente às vezes não entende. Por quê? Porque a gente quer do nosso jeitinho. E aí o bicho pega, complica, e a gente se enrola e a gente ainda bota a culpa em Deus. Por que Deus fez isso? Por quê? Então a gente precisa começar a abrir o nosso... Quando a gente fala de abrir o coração, é começar a ficar mais sensível à voz de Deus, aquilo que Ele fala. Porque Ele fala através de um amigo, Ele fala através de um louvor, Ele fala através da palavra. Para mim, as maiores respostas de Deus vêm através da Bíblia. Comigo. Ele fala muito através da Bíblia. Mas Ele fala através de outras várias coisas. Por exemplo, um dia desse eu estava indo para o trabalho, e aí eu botei o GPS para ir aqui pela terceira ponte, estava com... Tinha tido um acidente e tal, eu falei, não, mas já passou, já deu. Aí estava dando que ia demorar mais. Não, mas eu vou pular porque lá é mais rápido. O GPS, não, burro, vai por aqui. Nossa, já fiz muito. Vai por aqui. E eu, não, por aqui é mais rápido, eu já conheço o caminho, já tenho tudo aqui, por aqui. Cheguei lá, estava fechada a ponte. Me lasquei, tive que ir lá embaixo, voltar, pegar aqui. Às vezes a gente é assim com Deus. Aí Deus fala, eu entendi, nesse momento eu entendi, cara, Deus falando para mim assim, ó, você tá vendo? Tá igual a ponte, a Dona Maria no terreno. É, você tá vendo? Eu te dou um direcionamento, eu te digo para você ir por um caminho, mas você acha que sabe o caminho mais rápido. Você acha que sabe o melhor lugar. Eu sei de tudo, eu tô aqui de cima vendo. E você está insistindo em fazer do seu jeito. E era bem na época de uma situação que a gente estava vivendo, que eu estava insistindo numa coisa. E eu falei, quer saber? Chega. Fui pro caminho de Deus. E aí, ó, paz. E as coisas começam a fluir. A gente tem que ser mais easygoing, né? Tipo, deixar rolar, que vai fluindo. É, de certa forma, sim, mas assim, sempre dentro do quê? Daquilo que a gente falou aqui, ó. Cadê? No começo. Deixando ele guiar. Ainda que eu esteja caminhando por um caminho, estou caminhando ali, estou easygoing no caminho lá. O caminho está meio escurinho, né? Estou precisando de uma luz. A gente tem que entender que ele está com a gente e ele vai nos proteger e nos dirigir. Aí eu tenho que ser sensível e tenho que ser obediente para poder ir para onde ele está me mandando ir. E se ele estiver no caminho dele e estiver ansioso? Entendeu? For a vontade dele e não está indo, mas pela nossa ansiedade a gente acha então que não é. Entendeu? Entendi. É o tempo de Deus, né? Que a gente... O que acontece? Ansiedade não é de Deus. Certo? Ansiedade não é dele. Ele veio para que a gente tivesse vida em abundância e veio para trazer a paz. Tanto que um dos frutos do Espírito Santo é paz. Certo? Então, e a gente, quando é dirigido por ele, sente paz. Agora a gente pode confundir a paz que vem de Deus com a paz que é, não vou ter problemas. Isso não é a paz de Deus. Entendeu? Ele falou que assim, no mundo a gente vai ter aflição. Coragem, eu venci o mundo. E ele assim, eu vim para que você... a minha paz eu te dou. Eu não dou a paz como o mundo dá, mas eu te dou a minha paz. A minha paz é a certeza da presença dele, que vai deixar o seu coração tranquilo, mesmo no meio dos problemas. Um exemplo disso, bem prático. Muita gente que estava aqui, era do grupo de oração aqui, experimentou quando o Lulu ficou doente. Era uma situação ruim, muito difícil, era grave. Só que eu tinha paz no meu coração, porque eu tinha uma certeza de que Deus estava cuidando daquela situação. Não quer dizer que eu não estava com medo, assustado, sofrendo, triste. Estava, mas eu tinha uma paz que me fazia levantar todos os dias e viver minha vida e fazer o que tinha que fazer, na certeza de que Ele estava me conduzindo. Você entende? Ansiedade, o que é? A Luísa está aqui e sabe dizer melhor do que eu. Ansiedade é o quê? Hã? Controle. Necessidade. O ansioso tem necessidade de controle. Necessidade exagerada de controle. E assim, você está com a cabeça lá na frente do que pode acontecer. Então você quer controlar o que provavelmente não vai acontecer. E aí você quer controlar aquilo lá e você fica ansioso. Aí você acaba se desviando do caminho de Deus. Ah, se eu estou no caminho de Deus, mas estou ansioso. Então, peraí. Você não está no caminho de Deus. Você não está no caminho que Ele te mandou. Porque o caminho que Ele vai te dar não vai te gerar ansiedade. Posso dar uma palavra? Pode. Eu tenho um amigo que começou vários negócios, né? Uns 5, 6, 10 negócios. Aí toda hora, pô, nada dá certo. Eu falei bem assim, você foi até o final? Você insistiu nisso aí?
Não, a primeira dificuldade que ele encontra, não, isso não é pra mim, entendeu? Você tá falando Então- de um amigo meu. Então deve ser a mesma pessoa. Cara, é impressionante, ele tem o dom de desistir das coisas. Ele desiste da relação, ele desiste dos negócios, ele desiste da academia, ele desiste de tudo. Eu falei, cara, você desiste muito fácil. Você vai ter Aí dificuldade. fala Tá, que nada dá certo. não, falar que nada deu certo. Não deu certo porque você não tentou. Mas Se você tentar- aí eu tenho uma dúvida, por exemplo, porque a gente tem paz, está no caminho de Deus. Aí esse exemplo que você falou, o primeiro obstáculo, a gente para. Onde a gente sabe, porque se a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar do outro lado também, né? Onde a gente sabe, como a gente consegue discernir essa guerra que fica? É, por Porque isso o que inimigo também ele vai te tacar coisas. Você lembra do desenho animado? Pra te Fica o confundir, capetinha pra achar que você e não fica sabe. o anjinho. Só que, o que acontece? A sua dúvida se é um sinal de Deus pra você parar? Não, então, Né? vamos supor, tá tudo fluindo do nada, sabe quando o negócio desanda na sua vida? Vamos supor, alguém começou a saber, tá, alguma coisa tá dando certo pra você, o negócio parece que desanda. Aí assim, aí o que acontece? Essa é a dúvida. Você tá dando, Se eu me invejo, você tá se dando é- poder demais a uma coisa que não deve ter poder na sua vida. Primeira coisa. Como assim? Você tá criando, beleza, eu cheguei tô tudo fluindo, chegou uma barreira. Cara, se você tá em Deus, o que você vai fazer com aquela barreira? Contornar. Acabou. Acabou. Igual aconteceu com a Lua, a gente contornou a barreira. Não tinha o que fazer. Eu não tinha poder sobre aquilo. Eu entreguei o poder para quem tem para quem é de direito. Deus, está na tua mão, resolve aí. Outro exemplo, a compra dessa casa. A gente não tinha dinheiro para comprar essa casa. O que aconteceu? Falei, Senhor, se for para ser, o Senhor vai colocar na mão da gente. O Senhor vai fazer, dá um jeito. A casa baixou de preço e coube no nosso bolso. Eu cheguei na barreira, entreguei na mão dele. Está aqui. É a paz pra conseguir superar aquilo com leveza. É. Pra conseguir resolver. Se você desespera, não é de Deus, não resolve. Toda situação de medo, toda decisão tomada no desespero gera o quê? Uma consequência ruim. Ponto, fato, não tem pra onde correr. Vou dar outro exemplo simples que aconteceu comigo. A Luísa era pequenininha. Eu tinha um carro que era não sei se as mulheres vão conhecer, mas era uma Saveiro. A Saveiro é uma caminhonetezinha pequena. Ela é cabine simples, ela só tinha 2 bancos. E a Karina trabalhava, ela ia com o carro dela para o trabalho, eu ficava na Saveiro, e eu levava a Luísa para academia e tal, fazia as coisas com ela. Ela era pequena, devia ter que 2 anos, 3 anos, sei lá. E aí um belo dia, estamos ali no meio saindo da companhia atlética, que era onde ela fazia academia, beleza. Aí o que ela fez? Esticou a mão e abriu a porta no meio da L4. Os carros passando voando ali, né? E a porta fechou. Falei, cara, desesperado, o que eu fiz? Eu fiquei apavorado com aquilo ali. Apavorado. Falei, meu Deus do céu, que perigo, não sei o que. O que eu fiz? Vendi o carro. Me arrependo amargamente até hoje de ter vendido esse carro. Era o carrinho que eu comprei do jeitinho que eu queria. Aí, vendi o carro. Na verdade, o que eu podia ter feito? Aberto o negócio da porta e desativado a maçaneta. Você pensou nisso? Eu não pensei. Porque no desespero a gente não pensa. Mas talvez se eu tivesse parado, refletido, entregado isso na mão de Deus, falei, não pode, que vai... Não. Tá vendo como é no prático do dia a dia? Você precisava da época, né? Que você... Era, entendeu? Então, no prático do dia a dia, acontece isso. A gente se desespera, não pede a paz, não busca a paz, não coloca as coisas em oração. Até o Rodrigo falou na semana passada que ele estava com um negócio de um horário que ele precisava arrumar um horário e tal. E aí entregou na mão de Deus. Uma coisa simples da vida, no dia a dia. Entregou na mão de Deus e aconteceu que o que ele precisava aconteceu. Simplesmente assim, de repente, puf, alguma coisa aconteceu. Isso é graça. Mas por quê? Porque a gente tem que começar a pegar aquelas situações que estão tirando a nossa paz e entregar para ele. O que eu faço aqui? O que eu faço? E ficar atento. Prestar atenção. Esse caminho aqui vai me deixar em paz. Aí eu sinto paz quando eu penso em seguir esse rumo aqui. Seguir para cá, tira minha paz. Então aquele negócio ruim. Sabe quando você... o sentido da aranha? O sexto sentido da mulher é o sentido da aranha, né? Pô, aqui vai dar ruim. A anteninha do Chapolin, né?
estão detectando o inimigo. Para cá, não, então eu vou para cá fazer o quê? Estou sentindo paz para cá. A gente às vezes romantiza demais isso, né? Mas é tão simples. A gente sabe o que vai fazer bem pra gente. Só que muitas vezes o coração da gente não quer ir para aquele caminho. Quer pegar mais pesado? É simples. Você já parou para pensar que você poderia estar indo para o lado do mal, do inimigo? O inimigo te perdeu. Você está indo para o lado certo. O que ele vai fazer na sua vida? Vai atrapalhar a sua vida para você voltar para o lado dele. Exatamente. É desse tipo. Vai tirar a sua paz. E aí você fala, você começou a caminhar com Deus, as coisas começaram a encaixar. Sim. Aí o inimigo fala assim, epa, peraí, vamos trazer essa ovelhinha de volta. Vou trazer essa ovelhinha de volta pro meu lado. Aí começa a te dar umas dificuldades. Isso rouba a tua paz, você fala assim, pô, eu comecei a caminhar com Deus, começou a dar tudo errado, eu vou viver do jeito que eu vivia antes. Não, já reparou que andar com Deus é como se você estivesse andando na contramão de todo mundo? É lógico. Hoje, Isso é um mundo. eu saí para fazer um atendimento, voltei do atendimento, indo para o atendimento, eu lembrei do seu irmão. Tudo que eu vou fazer agora eu entrego na mão de Deus. Saí, entrei na caminhonete, estou indo e falei, Deus, passa na frente do atendimento hoje, meu dia é assim, seja feito sua vontade. Entrega a esposa também. Entreguei minha esposa e meu filho também. Tem que entregar, porque o anjo dela tá guarda dela trabalha pra caramba. Aí, cara, saí da fazenda, primeiro sinal que eu pego, primeira ligação que eu recebo, problema. Meu pai bateu o carro, acabou com a frente do carro. Onde é que você tá? Preciso de você, não sei o que, minha irmã desesperada. Falei, cara, depois de São Gabriel, estou no meio do mato, não consigo. Cara, minha irmã ligou, você vê, com um problema atrás do outro. Minha caminhonete, do nada, ela ferve, no meio do nada. Sem sinal, acabou o sinal, acabou tudo. Puf, encostei. Aí eu olhei assim e falei, cara, bom, né? Fazer o quê? Vamos olhar que seja feito à sua vontade. Cara, do nada. Sabe quando você está assim, você está olhando, assim, não tem o que fazer, foi entrar dentro do carro, peguei, entrei dentro da caminhonete, botei a chave, liguei, a ventoinha disparou, Baixou a temperatura. o carro funcionou, vim embora para casa. Aí nessas horas as pessoas podem ficar. Você não sabe, você chega sabe abismado, que você fala assim, cara, o que eu vou fazer? Cara, tô assustado, meu carro, continuo, não continuo, vou para casa, cheguei em casa, acaba que as coisas vão se encaixando, você fala assim, No final das contas dá tudo deu certo. tudo certo, o carro está funcionando, como eu vim conversando com meu pai, brincando com ele, né? Tirando O carro dele. estragado arruma depois. Falei, cara, você tá bem? Tô bem. Só que aí nesses momentos, às vezes a gente pode ficar com raiva, né? Porque o carro estraga, porque baixa, alguma coisa do tipo. Só que a gente esquece que a gente leva uma tropeção para não ter uma queda maior na frente, Então assim, o carro dele estragar, ele pode ter impedido ele de ter um acidente. Exatamente. Entra aquele É o famoso mundo mais livramento. graça, né? A E gente tudo tem que mais olhar essas graça, coisas como né? um livramento de Deus. E tudo como. A maneira como você enxerga o mundo Cara, é o que vai transformar a tua realidade, para dizer a verdade. Né? Até essa semana a gente estava falando sobre. No sábado, né? Teve um encontro de homens lá e a gente estava falando. Foi falado o seguinte: aquilo que você pede, você tem que desenhar na sua mente, você tem que imaginar. Deus te deu o poder de imaginar. Né? Até Provérbios diz assim como você imagina, sua alma ela é. Então a gente tem esse poder de imaginar, né? Então, se chegar e falar para você que elefante, você vai imaginar um elefante, você não vai ver as letrinhas, elefante, né? Então assim, você vai imaginar aquele desenho, então você precisa começar a imaginar o resultado que você quer. Fazer essa oração imaginando. Jesus ensinou isso pra gente. Aquilo que você pedir, se você acreditar, você vai receber. E como é que a gente faz para acreditar? A gente tem que imaginar aquilo ali, aquilo tem que se transformar em alguma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, real para sua mente. O seu cérebro não sabe se o que você está acreditando ali, o que você está imaginando é difícil, impossível. Para ele, é uma imagem. É uma coisa que você pensou lá. E aí você, junto com Deus, você vai imaginando aquilo e você vai trabalhando para construir aquela realidade, entendeu? Mas muitas vezes, a gente começa a imaginar. Aí vem a primeira barreira, aí você já começa a pensar só coisa ruim, né? É o famoso, tá bom demais para ser verdade, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim. Aí você já começa a chamar. O que pode acontecer de ruim? Aí você começa já, né? Ai meu Deus, tá bom demais. Ai meu Deus, vai dar um problema. Ai meu Deus, vai dar um problema. Deixa eu te falar, vou contar um negócio interessante. Eu estava com a Margot viajando, né? A gente estava nos Estados Unidos. Aí eu vi assim um pacote, assim, tinha uns $500 mil no chão, assim, né?
Aí muito fácil, muita gente passando, amargou, marcou. Não, foi isso não. Foi. Tinha um bolo de dinheiro no chão, assim. Tinha uns de $1.000, dólar. tudo nota de E 100. todo mundo passando e olhando Todo pra mundo aquilo, passando, olhando e não pegava. Aí eu falei, Aí eu então falei, cara, eu vou pegar. É pegadinha, mas se você pegar... Se você pegar, vai sair o Sérgio Malandro aí de trás. Kleber. Pegadinha é o João Kleber, entendeu? Aí eu falei, Margot, eu vou ficar parado. Daqui a pouco veio uma chinesinha desse tamanhozinho assim, ela pegou, Catou, enfiou dentro do bolso. contou, botou no bolso, foi embora. Cara, eu queria matar essa chinesa. Ele pegou o dinheiro todo, não é possível. Brasileiro mata A a chinesa. oportunidade, cara, a oportunidade que Deus me deu, estava ali, não era roubado, ninguém queria pegar. Aí eu falei, Margot, eu vou pegar, porque eu sou cara de pau, né? Saiu isso. Eu falei, O Kleber lá, eu dei um abraço nele e tal. Mas, cara, Margot, eu vou pegar esse dinheiro, cara. Aí ela, não pega. Aí veio uma chinesinha desse tamanho, cara, eu fiquei arrasado. A chinesa saiu gigante, A torrou chinesinha saiu gigante, cara. torrou tudo na Shopee. E o João Kleber não apareceu. Não, o João Kleber Não apareceu. Cara, sacanagem. Não, a chinesinha ainda contou na frente de todo mundo, meu Deus dele. Debochou, pegou, botou dentro da bolsinha e vazou. Eu falei, Margot, eu fui o primeiro a ver, cara. Ela tinha muito dinheiro. Fiquei doente. Pagava a viagem. Amor, porque rapidão, ele falou assim, eu sempre imaginei andar no carro alto. Eu sempre imaginei conhecer uma pessoa mais doida do que eu. Aí eu pensei, eu te abordo e dei de brinde, eu te abro. De brinde. Assim, a gente precisa começar a deixar Deus ser Deus na nossa vida, sabe? É bom a gente conversar de Deus, assim, às vezes tem muita gente que acha que o que a gente está fazendo aqui não é uma oração, essa conversa descontraída, mas quem é que está no centro Deus da gosta conversa? É Deus. Então, onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está aqui, então ele está aqui no nosso meio, e tudo que a gente está falando tem um foco nele. E a nossa vida tem que ter o foco nele, porque se a gente bota o foco no problema, tudo aquilo que você rega vai crescer, seja o problema, seja bom. Então a gente tem que começar a tirar esse foco do que é ruim, começar a botar o foco em Deus e seguir nele, buscando a paz. Ah, é a barreira. Peraí, para. Como é que eu desvio disso aqui? Beleza, vai. Às vezes é simples, às vezes é complicado, às vezes é. Mas é assim que é a vida. Se fosse tudo facinho, ninguém dava nem pra nada, né? Então a gente tem que começar. Qual era o nome do irmão de Jacó mesmo? Esaú. Esaú, não foi que ele foi se encontrar com alguém, estava tão preocupado, que ia Foi o rolar, Jacó. chegou na hora, tipo, deu tudo certo, É. ele se estressou, ficou ansioso à toa, e no final das contas deu tudo certo. Exatamente. Quando Jacó estava voltando, né? Para falar com Esaú, Jacó estava morrendo de medo, fez uma estratégia lá e separou em grupo, e fez uma confusão com medo que Esaú passasse o rodo nele, né? O que aconteceu? Quando se encontraram, Esaú abraçou e beijou, e foi uma festa, e foi tudo. Nossa, é muito assim, a gente fica, a gente embola toda a cabeça. A gente chega cria uma no- ansiedade, não começar a pensar, precisava. pensa lá na frente, quer controlar o resultado lá na frente e esquece de viver a vida mais tranquila. Imagina se ele tivesse estressado com o negócio do carro, aí tipo, começa a fazer ligação, aí chama guincho e tal, sendo que era só entrar ali no carro. E, tipo, Parou, respirou, deu um tempo. é isso. Agora, pega isso e vai trazendo para a sua vida. Quantas vezes eu vivi essa doideira, esqueci de respirar. Cara, aquela história da vovozinha lá, que as velhinhas falavam pra gente, conta até 10. É verdade, né? Conta até 10. Respira. Fisiologicamente isso é verdade, né? Que o impulso nervoso chega primeiro na amígdala, que o instinto é de... Não é a amígdala aqui não, a amígdala do cérebro, tá? E aí... Essa daqui, ó. O banco tá ligando, o banco tá negativo. A Maria bateu o carro. O menino não sei o quê. O vinho não chegou. O piscineiro faltou, não sei o quê. Aí o banco liga e falou, ó, tá 10 no negativo. Eu falei, aplica. O piscineiro não veio, você não foi. Eu vou amanhã. Beleza, eu tô até amanhã. O fulano não sei o quê. O pão não tem... Não, o pão vai amanhã, não tem problema. Não sei o quê. Então, cara, ela cria uma situação... Tem que tirar os entendeu? problemas da frente. Cara, Tem que tirar os problemas da frente. Calma. Cada coisa... Toma Rivotril. Acho que ela tinha que tomar aquele... Foi aquele que deu. Vivance. Ah, o Cadu tá revendendo ainda. Então é isso, gente. Muitas vezes a gente não vai, como diz a música aqui agora, a gente não vai enxergar a vitória, mas a gente tem que esperar, confiar em Deus, buscar a paz dele e seguir em frente. Assim como Jacó. Guarde cena dos próximos capítulos para terça que vem. Terça não José. de jeito nenhum. José, não é Jacó não, José. Beleza? Dá um play. Se a vitória não
consegues enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Se é tão impossível, uma barreira. Parece que não vai dar, mas isso é barreira. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. É da promessa dele. Nada. Vai te proteger, vai te guiar. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho. Se sentindo sozinho. Coração cansado de clamar. Me espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. Me espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí tem uma coisa engraçada, né? De tudo que a gente conversou aqui, Deus fala comigo de um jeito, com você de outro, as situações vão se apresentar na nossa vida de formas diferentes. E a nossa ideia, igual o Fábio partilhou, o Rodrigo partilhou, todo mundo partilhou um pouquinho de algumas experiências, e você entende que cada um foi de um jeito. Eu não tenho como te explicar como Deus vai falar com você, como Deus vai agir contigo, como Deus vai agir com você, como Deus vai fazer. Não tem como explicar. Seria até, acho que, muita ousadia da minha parte querer explicar aquilo que Deus está fazendo e como Ele vai fazer. A nossa ideia aqui é que você entenda que existe um Deus que é bom, que Ele é por você, que Ele está afinzaço de te ajudar, Ele quer caminhar contigo, Ele está aí pronto para viver uma experiência maneiríssima com você. Mas é você com Ele, do seu jeito. Eu não tenho como te explicar. Eu gosto de usar o exemplo do chocolate. Explica para uma pessoa que nunca comeu chocolate qual o sabor do chocolate. Chocolate tem gosto de quê? De chocolate. Justo. Até quando você estava falando sobre pensar, estou relembrando os momentos nas dicas, você falou sobre a gente não conseguir às vezes imaginar o sonho para pedir e tal.
E aí, enquanto o pessoal estava dando testemunho, eu lembrei de um estudo que com pessoas cegas, já nascidas cegas, e que elas não têm como saber, igual você falou do elefante, como é um elefante. Então, assim, eles não conseguem explicar por que isso falam que é cognitivo, ou que eu acredito que seja Deus mesmo. Então, eles colocaram, assim, algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, por exemplo, como é a nuvem? Aí pegaram uma criança e colocaram algo, um aspecto, assim, que machuca e tal, e uma bolinha de algodão. Ele nunca viu uma nuvem. Então ele associou a palavra e viu que a nuvem era mais parecida com aquilo. Aí o outro perguntaram também para um senhor que passou uma vida, né, inteira, o que ele sentia do céu, né? E ele explicou a cor azul de uma forma que nenhum de nós poderíamos explicar. Então, assim, é interessante isso, porque por mais que a gente nasça sem saber como Deus mostra pra gente. Deus vai dar um jeito de te explicar. Mas então, aí Deus vai fazer como? Alguém consegue explicar? Não, né? Então as pessoas, a gente não tem como explicar como vai ser, como Deus vai fazer. Mas se eu não estiver em comunhão com Ele, eu não vou entender. Se você não estiver buscando, né? Na busca ali, querendo. E o legal é que assim, quando você começa essa busca, o Rodrigo está experimentando isso agora, que está feroz na busca. Você começa a buscar, você começa a ver Deus em tudo, cara. E é muito legal que você começa a ver Deus em tudo. Tudo. Por quê? Porque Ele está em tudo. Entendeu? Então tudo você vai ver a mão dele agindo. Das pequenas coisas até as coisas mais loucas. Tudo Ele vai agir. Porque Ele é assim. Ele é aquele pai que está ali, cuidando da gente o tempo inteiro. Mas você tem que querer esse cuidado, né? Não adianta. Se você não quiser, Ele vai ficar na dele. Sem querer. Querendo te ajudar, sem achar brecha para fazer isso. Não, e a brisa é essa, tipo a fé, a brisa da fé, tipo, realmente é coisa da sua cabeça. Porque, não, a amiga minha que vai, o vidente falou que vai dar tudo certo em tal coisa. Não existe isso, né? Acho que a brisa é realmente você ter fé que ele tá cuidando de tudo. A mulher falou, porque a carta falou, tipo, não é isso. A brisa da vida é você ter fé em alguém que você não tá vendo e acreditar. Exatamente. Não, e assim, eu posso dar de vidente aqui para você. Não pode, A Bíblia fala que vai não. dar certo no relacionamento. Depois você lê Deuteronômio 18. Deuteronômio 18 diz que Deus abomina esse tipo de prática. Não é que Ele não gosta, Ele abomina. Então é um negócio que adivinhação, essas coisas, espiritismo, Ele abomina. Então não é que invocação aos mortos, né? Como que está na Bíblia isso? Que em aos profetas, né? Em Deuteronômio 18, tá? Ele tem toda a listagem, Deus, tudo que Ele está falando a respeito disso. Eu vou mandar lá no grupo para você ver. Então, assim, é um negócio que, para que eu posso pegar, beleza, eu posso profetizar aqui para você, começar a falar um monte de coisa para você. Você está num momento de oração, você está num momento que você está com o coração aberto, eu posso falar um monte de coisa, tanto boa quanto ruim. Olha, não viaje agora nos próximos dias, porque eu estou sentindo que vai ter uma vibe de acidente. Pronto, você não vai viajar, você pode receber a presente do céu, os $1.000 que a chinesinha levou, e você não vai pegar, você não vai, por quê? Porque veio um irresponsável, um maluco, e falou para você um negócio. E assim, veio um responsável maluco. tá vendo? É responsável porque perdeu $1.000. Então assim, a gente... para! Todo dinheiro é bem. Abençoa. Eu ia comprar na igreja e dar metade. Eu ia ofertar na igreja. Era mais do que abençoado. Eu ia dar metade para a igreja. O que é do mal, o que você faz com ele. Eu ia. Na hora que eu ouvi, eu falei, metade é seu, Deus. Aí foi a gente. Aí deu uma mal do setum, vai. A gente brigou o resto do dia. Entendeu? Então assim. Não fomos presos, aí a gente tem que entender isso, sabe? Tem que pegar assim. Muita gente pode falar um monte de coisa. Aí você vai se apegar com o quê? Eu me apego com o que vem de Deus, com a palavra que vem de Deus, com o que está alinhado com aquilo que Deus diz. Sabe, eu vejo a galera, esse Réveillon você precisa passar de roxo com uma tiara laranja fluorescente,
pintar 2 dentes de preto, botar uma unha de cada cor, dar 3 pulinhos na onda. Aí a pessoa vai e faz aquilo ali, acreditando que aquilo ali vai trazer bênção para a vida Mas não dela. rezou. Mas não chegou a conversar com Deus 1 minuto, pedindo para Deus abençoar a vida, a família, não sei o que, Se fosse nada. assim, a vida seria muito óbvia, né? Se Entendeu? fosse se acontece uma pessoa que fala, Vou dar 3 pulinhos, vai não sei o que, vai para trás, para frente, tá dançadinha, pronto, ele vai receber o seu milagre. Como assim? E aí a Bíblia está cheia de exemplos lá dos milagres que Jesus fez, cada um de um jeito. Ele fez um milagre para tu de um jeito, para ela de um jeito, para ele do outro, para ele do outro. Ele curou vários cegos. Um ele cuspiu no chão, fez barro, foi o que a gente até falou aqui. Cuspiu no chão, fez barro, bateu no olho do cego. O outro, o cego falou, o que você quer? Ele perguntou, o que você quer, cegão? Cara, eu quero ver, beleza, tá vendo. Várias coisas, ele fez de várias maneiras, curou a mesma situação de várias maneiras diferentes. Por quê? Para mostrar o que pra gente? Cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um jeito. E a gente tem que buscar isso, não buscar o meu jeito ou o jeito dele. Buscar o seu jeito com Deus. E aí que a coisa vai funcionar. Tudo isso para dizer... Hã? Entrega, isso, Senhor, me ajuda a entender. Essa é a minha oração diária. Eu, todo dia, várias vezes por dia, eu falo, Senhor, me mostra. E eu falo para ele, você sabe que eu sou burro. É de verdade, minhas orações eu faço assim, Senhor, você sabe que eu sou burro. Você sabe que eu não enxergo. Você sabe que eu tenho problema. Então me ajuda. Seja muito claro. Aí ele vai, pai, e fala, era o que eu queria, ó. Aí é que é tenso. Aí vai lá e fala, qual que é a última frase do Pai Nosso? Aí eu, amém. Aí desiste você. Você tem que se preparar. Semana que vem eu pergunto outra pra tu, tá? E se o Pedro tivesse aqui, Isabela? Bota aí, amor. Então a gente vai cantar essa aí que a Bela quase não gosta. Que essa música entre no nosso coração. Tudo foi ele que fez e que a gente não tem que explicar, a gente tem que experimentar o que vem dele. Amém? Vamos fazer igual os pastores. Posso ouvir um amém, igreja? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Rapidão, vocês acreditam naquilo que está lá no começo da Bíblia, que diz assim que era tudo uma massa disforme, era um negócio bagunçado, zoado, aí Deus falou, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo, exatamente o que a gente contou. Não existia nada, tudo se formou no falar de Deus, aquilo que Deus fala, dá origem a tudo. E Ele ensinou pra gente a falar também, né? Senão tinha feito todo mundo mudo. Falar o quê? Eu tenho que falar aquilo que eu desejo e acreditar. E aí as coisas vão começar a tomar forma. Igual aconteceu com ele. Faz sentido? Vamos de novo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Mais uma pausa. No silêncio encontro resposta certa. Às vezes ele não vai falar, às vezes o silêncio de Deus é a resposta. É um não. Aprenda a receber um nãozinho. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder,